Boa noite. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. Você que está chegando em casa após um longo dia de trabalho, você que está vindo da faculdade, até você que está vindo da escola, do colégio, do curso profissionalizante, você que está vindo da igreja, você que está vindo do supermercado, eu quero deixar uma palavra nessa oportunidade que o Senhor está me dando. E eu sempre falo que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus, através da vida, Ele nos dá. Eu quero deixar uma palavra para você. Talvez o seu dia hoje foi um dia difícil de se lidar. Foi um dia difícil de encarar. Talvez eu esteja falando para pessoas que foram para os seus respectivos trabalhos e ao chegar na repartição, naquele setor, daquela empresa ou naquela empresa, o patrão foi e disse para você: olha, nós estamos tendo que fazer um corte na empresa por causa da grande crise financeira, por causa desse momento crítico que o Brasil está passando e que a nossa empresa ela foi atingida por essa crise e nós vamos ter que fazer um corte, vamos ter que mandar muita gente embora. Infelizmente, seu nome está na lista dos dispensados. Eu, nessa noite, como canal, veículo, instrumento de Deus, como de muitas, inúmeras e tantas e outras vezes que Deus me usou e tem me usado para trazer algo enriquecedor, espiritualmente falando, da parte de Deus para o seu coração, nessa noite, eu uma vez mais quero ser usado pelo Senhor para te falar a respeito da palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que já chegaram em casa e antes de chegar em casa estavam com o seu aparelho celular na mão. De repente o teu dispositivo celular tem uma televisão, porque tem aparelhos agora de celular que já vem com a televisão fazendo parte, né, integrando o aparelho, né? Então talvez você, por ter esse recurso da televisão integrada no teu celular, com uma imagem digital, uma imagem boa, talvez você veio dentro da condução e de repente você colocou ou sintonizou em alguma emissora e ao ligar a televisão do seu aparelho celular, que existe no seu aparelho celular, você se deparou com a seguinte notícia: morreu mais um PM no Rio. Morreu mais uma criança atingida por bala perdida. A comunidade tal teve um confronto entre bandidos e polícia. Mais um banco foi assaltado. Um morador de rua foi morto e ninguém sabe por quê. Uma pessoa foi esfaqueada. E por aí vai. Qualquer emissora de televisão que você sintonizar aí ou procurar na televisão que existe aí no seu
celular ou até mesmo dentro da sua casa, você que está vendo esse vídeo, está me ouvindo, está dentro de casa, você deve ter ligado a sua televisão e ter visto nos telejornais péssimas notícias na área da saúde, da política, da economia. Na política você tem aí casos ligados a Lava Jato, julgamentos de autoridades ou pessoas que estão ligadas, né, na política, que fazem parte da política dessa nação. Resumindo, só péssimas notícias, só más notícias. Para onde você vai, você só ouve péssimas notícias, notícias ruins, notícias maldosas, notícias perversas, notícias que trazem peso de angústia e de tristeza. Às vezes chegamos até a pensar o seguinte: não há mais solução, não há mais jeito para o Brasil, não há mais jeito para os políticos. Essa política do Brasil é uma política falida. Então talvez você esteja aí, como eu posso dizer, desorientado, perdido em meio a estes problemas. Talvez você não ligou o aparelho de televisão, essa televisão aí de 50 polegadas, Full HD, 4K, que Deus te deu a oportunidade de ter, através das forças empregadas no teu trabalho. Talvez você teve um dia muito difícil no seu trabalho, muito. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão com o pai, com a mãe internado, com uma doença terminal, e você olha para o céu procurando ver se ainda há um sol brilhando lá no horizonte, e de repente você vê que o céu é de bronze, é um céu nublado, fechado, nebuloso, densas trevas, nuvens negras, uma frente fria se aproxima e não tem mais jeito. Humanamente não tem mais jeito. Talvez o teu casamento está em crise, tua vida ministerial, espiritual, você se encontra limitado, limitada. Talvez eu esteja falando para pessoas que, assim como eu, enfrentam olhares de inveja, são invejados por aquilo que você é, por aquilo que você tem. E isso tem feito você pensar e repensar em muita coisa. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão decepcionadas com outras pessoas. E quando eu digo decepcionadas, eu estou falando de amizades. E ultimamente, Satanás ele tem trabalhado nessa área, na área das amizades. Infelizmente, a gente tem visto aí casos que são terríveis. Pessoas dentro do meio evangélico, principalmente, na maioria das vezes, dentro do meio evangélico. Não podemos generalizar, mas na sua maioria ainda existe uma minoria que preza, que sabe preservar e respeita o valor de uma verdadeira amizade. Mas na maioria das vezes conhecemos pessoas que na nossa frente elas são uma coisa, no telefone elas são uma coisa, nas redes sociais quando estão falando conosco, seja via WhatsApp, Facebook, Messenger, principalmente nessas três, a qual nós conseguimos trocar um diálogo, bater um papo, ou até mesmo no aparelho celular, quando você liga para alguém, faz um 21, a pessoa pelo telefone ela é uma coisa, na tua frente ela é uma coisa, e por detrás, quando está pelas suas costas, ela é uma outra coisa. E eu tenho visto isso,
eu tenho vivido isso, eu tenho me deparado com isso. E eu não estou falando de ímpio. Infelizmente, eu estou falando de pessoas que professam uma fé, pessoas que dizem ser crentes, pessoas que dizem servir a Deus, pessoas que têm cargos, funções de destaque dentro da igreja, pessoas que presidem ou são presidentes, líderes de igreja, pessoas que trabalham adjunto na liderança da igreja e deixam a desejar. Pessoas que elas passam por você, elas veem você, elas estão vendo você e não te dão a paz. Não te dão a paz. E ainda diz que tem paz. Ainda diz que tem paz. Pessoas que vê você na rua, viu você hoje, poderia ter te dado a paz, ou pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque educação vem de berço, papai e mamãe ensinou dentro de casa, mas elas preferem ser mal educadas. Crente, servo de Deus. Eu não estou falando de ímpio, eu estou falando de crente. Aí alguém vai falar assim, mas precisa falar dessa forma? Sim, precisa. Você precisava trazer isso à tona? Sim, precisava. Você precisava revelar isso nesse vídeo? Sim, precisava. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E quando Jesus Cristo falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria, nesses últimos tempos, se esfriar, Jesus não está falando tão somente do amor a Deus, do amor pela obra, do amor pela igreja. Jesus está falando também do amor entre irmãos, entre pessoas que dizem ser irmãos, entre pessoas que dizem ser servos de Deus. Então, para nossa vergonha, eu falo isso nessa noite, não estou vindo aqui falar isso, porque tem que ser falado. Para nossa vergonha, dentro do meio evangélico é assim. Dentro do meio evangélico é assim. Nem no mundo, irmão. Nem no mundo. No mundo não há isso. Numa boca de fumo não há isso. Nós que dizemos ser servo de Deus, nós estamos pior. Nós estamos pior do que muita gente que não tem Jesus. No mundo você não vai ver isso. No mundo você vê que eles estão ali na ignorância do pecado, muitas das vezes servindo a Satanás. Muitas das vezes o inimigo está ali usando a droga, a maconha, a cocaína, o crack, a heroína, usando a maldita da bebida, do cigarro, para acabar com a vida do indivíduo. E no mundo, enquanto tiver ali a garrafa de cerveja, será dividida entre os dois que estão na mesa. No mundo, enquanto tiver ali a carreira de cocaína para cheirar, um ali vai cheirar e o outro vai cheirar também. Mas dentro da igreja, na maioria das vezes, volto a dizer, não podemos generalizar, e eu não estou aqui generalizando. Não estou aqui generalizando, eu estou falando da pura realidade. Dentro das igrejas, na maioria delas, porque existe uma minoria que ainda vive o verdadeiro amor de Jesus Cristo. Mas na maioria delas, um irmão não fala com o outro. Quando vem falar,
só fala no dia de Santa Ceia. Uma vez, essa mensagem que eu falei isso, já tem muitos anos que eu falei isso. E eu quero aqui falar sobre isso rapidamente. Eu quero aqui trazer esse argumento que eu argumentei dentro de uma mensagem que eu preguei há muitos anos atrás. Que as nossas ceias dentro da igreja, que deveria ser um ato memorável, que nós fazemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as nossas ceias dentro da igreja estão se tornando uma vergonha. Está um descaramento. Porque a pessoa não fala contigo durante os 30 dias do mês. Vê você, finge que não viu. Na tua frente eu te amo, eu gosto de você, a paz do Senhor. Mas quando vira as costas, inventa fofoca com teu nome, fala que tu fez algo sem você ter feito. E faz um bocado de coisa que você nem imagina. As nossas ceias, eu não vou generalizar, não estou aqui generalizando, mas as nossas ceias está parecendo, não, está ganhando das novelas da Globo. As nossas ceias estão parecendo a ceia que deveríamos fazer para o nosso Senhor, em memória do nosso Senhor, para a renovação da aliança e da comunhão com Ele. As nossas ceias estão parecendo cenas de novela da Globo, cenas globais. Cenas de novela da Globo. Eu acho que as novelas da Globo estão perdendo para o que acontece dentro de muita igreja evangélica. Que naquela hora que está sendo passado o cálice, que se pega no pão, se pega no cálice, nós choramos, falamos em mistério, alguns pulam, alguns rodopiam, e quando acaba aquele momento, ainda falamos que amamos o nosso irmão na hora, tomados por uma emoção. Quando acaba aquele momento, o irmão que estava ali do nosso lado não presta mais. Seria melhor que nós esperássemos as luzes se apagarem, o som da igreja ser desligado e saíssemos pela porta do templo para que isso viesse a acontecer. Não, com as luzes acesas, o som ligado e dentro do templo. Acabou de tomar a ceia, começa o vexame. Mas nessa noite eu venho aqui, uma vez mais, em meio a isso tudo que eu falei, te dizer que Deus tem uma boa notícia para você. Deus tem uma boa notícia para você. E a boa notícia é essa aqui. Livro de São Mateus, ou Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 1, e no versículos de número 20 aos versículos, até o versículo de número 21. 2 versículos que eu separei aqui no capítulo 1 do livro do Santo Evangelho segundo escreveu São Mateus. Dentro do capítulo 1 eu quero só ler o versículo de número 20 e o versículo de número 21, que diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, quem ponderava? José. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará os povos
porque ele salvará o homem, porque ele salvará a humanidade, porque ele salvará as mulheres ou a mulher dos pecados deles. Eu vou ler para fechar tão somente o versículo de número 21. Ela dará, ela quem? Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele quem? Jesus, salvará o seu povo, a humanidade, dos pecados deles. Enos pergunta: aonde está a boa notícia? Em meio a isso tudo que você relatou na gravação desse vídeo, em meio a isso tudo que você disse, Enos, aonde está a boa notícia? A boa notícia está aqui, no finalzinho do versículo 21. Porás o nome dele, da criança, do seu filho, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu quero dizer nessa noite o seguinte, que em meio a tudo isso, meus amados, que eu disse aqui, decepção, decepções, e foi o próprio Cristo que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo, quando ele diz isso, no mundo tereis aflições, ele já estava nos advertindo de que nós passaríamos por isso, decepções, momento de perdas, desamor, incredulidade, amor se esfriando, falsidade, inveja, ciúme, porfia, dissensão, engano, mentiras, pessoas inventando história mirabolante, falando que você fez sem você ter feito nada, se esquecendo que o próprio Jesus também disse que pelas nossas palavras nós seremos justificados, mas pelas nossas palavras nós seremos condenados. Pessoas julgando outras pessoas, espizinhando, afrontando. Mas tudo isso está acontecendo nesse tempo. E é necessário que isso aconteça. Mas eu quero aqui nessa noite dizer algo. Diante da palavra de Deus e diante do próprio Deus. Que tudo isso que você está passando, ou quem fez isso com você, de pegar o teu nome, de te afrontar, de inventar fofoca com teu nome, falar mal de você, sem você ter feito nada. Eu quero te dizer uma coisa, fique tranquilo, porque Jesus, diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, diante dos seus opositores, porque se fizeram isso com ele, por que não vão fazer isso comigo e com você? Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele se comportou como ovelha muda. Ele não pronunciou, ele não fez nada. Ele cumpriu o papel dele. Qual foi o papel? Salvar o homem, salvar o povo ou os povos, a humanidade da sua época, aqueles que já existiam, como aqueles que iriam existir no dia de hoje, que somos nós, dos nossos pecados. Então fique tranquilo. Mas eu tenho algo a dizer para aqueles que te perseguem, para aqueles que nos perseguem, para aqueles que falam mal, para aqueles que acham que estão se dando bem com o que estão fazendo com você, comigo, para aqueles que acham que você está no prejuízo, para aqueles que acham que estão por cima da carne seca. Se não se arrependerem, de fato e de verdade, o juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar. Se eu peco, sei que não devo pecar, pequei e não me arrependi, eu estou diante
do juízo de Deus. Eu serei alvo, a minha vida, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo será alvo da justiça de Deus. Porque a gente tem que entender uma coisa, meu amado, minha amada. A gente tem que entender uma coisa. Nada fica impune diante dos olhos do Senhor. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus veio. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele morreu por você, pecador, você que não tem Jesus, que está me escutando. Ele morreu por você. E nessa noite eu quero deixar essa palavra para a nossa meditação. Essa é a boa notícia. Talvez alguém vai falar, não, a melhor notícia seria se você falasse que eu ganhei na Mega Sena, que eu ganhei um prêmio pela Caixa Econômica Federal. Não, a melhor notícia é essa aqui, porque o dinheiro que você poderia ganhar numa premiação dada pela loteria, um dia acaba. Mas essa notícia que eu estou te dando aqui, ela traz a salvação para a tua vida. E uma vez que o homem foi alcançado por essa verdade, ele, se permanecer até o fim, será salvo e desfrutará da vida eterna. E uma vez que você aceita Cristo, você tem dentro de você a alegria da salvação. Então, meu amado, essa é a boa notícia que eu quero dar para você, servo de Deus, serva de Deus. Você que está sendo perseguido, essa palavra é para você. Você que está sendo afrontado, minha irmã, essa palavra é para você. Você que sofreu uma decepção, essa palavra é para você. Não importa o que vão dizer, o que vão falar, o que digam ou pensam. O que importa é que quando Jesus veio a esse mundo, a vida dele e a vinda dele a esse mundo tinha um propósito: salvar a mim e a ti dos nossos pecados. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que Deus possa falar claramente aos vossos corações. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite pelo simples fato de é chegada a hora, é chegado o momento que o disfarce e a máscara de muitos que estão à sua volta não vai ser arrancado pelo Senhor, não. Deus vai permitir que caia. Enos, mas ele não tem poder para arrancar? Tem. Mas Deus não vai arrancar, não. Deus vai permitir. Escuta, preste atenção. Deus vai permitir. Eu estou te entregando algo do céu. Eu estou te entregando algo do céu. Deus vai permitir que você descubra quem é essa pessoa que diz que é seu amigo, que diz ser seu amigo, que aparenta ser seu amigo, que parece que é seu amigo. A palavra é essa. Parece. Deus vai permitir. Tem uma aparência, parece. Quando te vê, te abraça. Quando te vê, dá aquele sorriso, aperta a tua mão, mas por detrás está cheio de engano, de falsidade. Porque, irmão, é chegada a hora. É chegada a hora. É gente que conversa contigo na tua frente, chora, aquele choro fingido, e daqui a pouco está armando para você. Você não fez nada, mas não sabe ser homem de Deus, não sabe ser mulher de Deus, tratar face a face contigo, te chamar para conversar, para trocar uma ideia. Lá no mundo não funciona dessa forma. Eu vi uma cena essa semana, de duas jovens, lá no mundo,
sem Deus, sem paz, sem salvação. Porque eu detectei isso pelo comportamento deles. E de repente eles estavam ali tendo uma discussão, uma desavença ali entre eles. Teve um momento que um virou para o outro e falou assim: quer saber de um negócio, fulano? Aí o outro falou assim: o quê? Ficar aqui discutindo comigo não vai dar em nada. Você me xingar, eu te xingar não vai dar em nada. Quer saber como é que vamos resolver isso? Aí o outro: como? Vamos ali. Vamos deixar as nossas coisas aqui, vamos ali. Que você vai ver se eu não vou quebrar a tua cara. Aí o outro falou: duvido. Aí o outro olhou e falou: você não tem coragem. É errado fazer isso? É errado. Mas lá no mundo é assim. Lá no mundo as coisas são resolvidas dessa forma, quando na verdade é errado. Deus não aceita isso. E também não é dessa forma que uma pessoa vai resolver o problema com a outra. Mas o que eu estou querendo trazer aqui? Lá no mundo, quando há uma desavença, quando há uma indiferença, quando um discorda do outro, que chega num ponto como esse, eles partem para a força do braço. Já dentro do meio evangélico, quando há indiferença, quando um discorda do outro, que a coisa não está legal, ao invés da pessoa ser homem de Deus, ao invés da mulher ser mulher de Deus, ao invés do camarada ser homem de Deus e homem, a mulher ser mulher de Deus e mulher, ter coragem de chegar e falar, não fala. Aí fica fazendo fofoca da minha vida, da tua vida e da vida de muita gente. Então, meu amado, Deus vai permitir. Aliás, Deus está permitindo que a máscara caia. Deus não vai arrancar, não. Deus vai permitir. Deus vai permitir. Você vai descobrir assim o vacilo. Vai ser na tua frente. Eu estou te falando isso porque Deus está permitindo que eu veja. Eu estou vendo. Eu tenho orado ao Senhor e Deus tem me feito ver, na minha frente, pessoas que aparentam ser, parece, que é aquele servo, aquela serva, cheia da glória, cheia do poder de Deus. Aí de repente a gente descobre que uma ligação, um áudio, uma conversa, a pessoa deixou a desejar. A única coisa que nós podemos fazer é orar. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite, que a boa notícia de Deus para a tua vida é essa. Jesus veio. Foca em Jesus. Foca em Jesus. Se eu estou aqui nessa noite falando com você é porque eu tenho olhado para Cristo. Porque eu vou ser sincero para você. Se a gente olhar para essas coisas, a gente desiste de servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima terça-feira, um finalzinho de terça-feira. Que Deus prepare uma quarta-feira abençoada para a tua vida. Em nome de Jesus. Um abraço desse que vos fala e até o próximo vídeo, querendo Deus.